tarde. Você acompanha agora a reunião da Comissão Permanente dos Idosos, Aposentados e Pensionistas. Mais uma vez, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Campinas. Gostaria de cumprimentar meu companheiro de comissão, o vereador Jorge da Farmácia. Gostaria de chamar para compor a mesa o Benedito Saga, que é presidente do Conselho Municipal do Idoso de Campinas. Só dizer que a gente quebrou um pouco o protocolo. O vereador Cid Ferreira teve um probleminha em um outro evento, mas ele chega no decorrer da reunião da Comissão dos Idosos, ele que está aqui à frente da comissão nesse mandato, e não é de se atrasar, mas teve um pequeno imprevisto. Gostaria de apresentar a vocês a Raquel Ribeiro, que hoje nos honra com a tua presença e que vai apresentar uma palestra muito bacana aqui para a gente. Ela é psicóloga, doutoranda em Psicologia Social pela USP, atuou como conselheira do Conselho Municipal do Idoso de Campinas, diretora do Ateliê do Cuidado, coordenadora do curso de Cuidadores de Idosos do Ateliê do Cuidado. E aqui eu queria dizer um pouquinho o que é o Ateliê do Cuidado, que é um centro especializado em idosos, localizado em Campinas, atua com formação de cuidadores de idosos, orientação de familiares de idosos, cursos para idosos e consultorias para profissionais, empresas e prefeituras que atuam com o público idoso. Então, Raquel, gostaria já de primeira, antes de qualquer debate, passar a palavra a você, para a gente acompanhar a tua palestra, e uma boa palestra para você, e depois a gente volta aqui para a mesa, convidar os membros para a gente assistir lá de baixo, para a gente poder assistir junto com o público. Muito obrigado. Boa tarde. Gostaria de agradecer, inicialmente, o vereador Tico Costa, o vereador Jorge da Farmácia, Benedito Saga, pela presença, pelo convite. Para a gente começar a se integrar um pouco, eu vou propor uma dinâmica. Eu peço que vocês se sentem confortavelmente. Cruzem as pernas. Vamos fechar os olhos. Imaginem que vocês estão numa praia. Como é essa praia? Essa praia tem areia? Qual é a cor da areia? Como é que está o sol? Está brilhando forte? Está nublado? Essa praia tem calçada? Nessa praia tem pessoas andando? Você está andando pela praia e você se depara com pessoas que você conhece e de quem você gosta muito.
E cada vez que você encontra uma dessas pessoas, você vai ficando mais e mais feliz. São pessoas que você ama muito. E a cada pessoa que você encontra, você se enche de alegria. Eu vou contar de 3 a 1. Quando eu acabar a contagem, você vai abrir os olhos e vai dizer o seu melhor boa tarde para essas pessoas que você ama tanto. 3, 2, 1. Boa tarde! Muito bem! Então vamos começar com esse ânimo aí, né? Continuando com a proposta da praia, a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão dos idosos e nada melhor do que a gente definir idoso, né? É um conceito ainda muito difícil de ser trabalhado, as pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre a definição do conceito. Para começar, quero conversar com vocês, perguntar, é uma palestra bem conversada, tá? Então vocês podem responder. Como é que a gente identifica um idoso andando numa praia dessa, por exemplo? Se estivessem nessa praia, em Copacabana, como é que vocês iam saber quem é idoso? Como é que a gente identifica? Quais são as características? Passos lentos. Como é que é? Anda torto. Cabelos brancos. Ou careca. Que mais, gente? Por que a pessoa anda meio torta? Por que você falou isso? Problemas de saúde. Então, tem a ver com uma situação de doença. Legal. Bom, essas são imagens bem recorrentes na nossa sociedade, né? E aí eu quero trazer para vocês essa proposta. É uma idosa? É? Parece frágil? Parece doente? Parece cambaleante? Não. Nem torta, né? E essa, gente? Poderosa? Parece frágil? É uma idosa? É uma idosa. A gente aqui está apresentando uma proposta, estou querendo problematizar com vocês, a ideia de que idoso está relacionado à doença, à fragilidade, né? Na nossa sociedade, isso é muito frequente, a gente associar essas condições ao idoso. Mas eu estou querendo aqui trazer uma maneira diferente da gente pensar o idoso, tá? O que é isso, gente? Vocês conhecem essa imagem? Conhece? O que é? É o símbolo internacional do idoso? É? Onde a gente vê isso aí, esse símbolo? Nos estacionamentos, nos ônibus? Isso. Essa é uma placa, na verdade, né? É uma placa que representa a pessoa idosa, né? O que ela mostra, gente? Vamos analisar essa placa? Pessoa que está com dor nas costas. Como é que é? Problema no joelho, baixa locomoção, o que mais? Como é que é? É um idoso. O que tem? O que está segurando esse idoso? Está segurando uma bengala, né? A bengala está segurando ele? Gente, essa é a imagem atual que representa o idoso. Tá? Essa imagem associa a fragilidade? Associa, né? Associa a doença? Também, né? Como eu estou falando aqui para vocês, já estou começando a conversar aqui com vocês um pouquinho sobre essa questão de a imagem do idoso hoje em dia
a gente já não pode mais associar a doença e a fragilidade, né? Só que a nossa placa ainda associa. E aí tem um publicitário que, no ano passado, ele começou a questionar isso. E ele fez uma campanha com designers para poder apresentar para a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, que é a ABNT, porque qualquer um de nós pode apresentar uma proposta diferente para poder circular no Brasil inteiro. Então, ele fez uma campanha com esses designers, e os designers apresentaram 3 propostas. Então, ele está na luta, na verdade, para que essa placa seja substituída. Então, eu vou apresentar aqui para vocês as propostas dos designers. São essas 3. Vamos pensar nessa aqui primeiro, gente? O que é essa aqui? O que está mostrando? Aqui, essa aqui de baixo. O que é isso aqui? É a bengala. Ainda precisa de ajuda. Tá, isso aqui, por que tem uma coroa ali? Aqui é uma coroa, né? A gente acha que é isso mesmo, que propuseram isso, para falar que é coroa, né? E essa segunda aqui, gente? Tá com a bengala. Aqui eu acho que é uma proposta assim, de também da pessoa não estar mais tão curvada, né? Não tem essa coisa de estar curvado, já melhorou um pouco, mas ainda tem a bengala, ainda mostra uma questão da fragilidade, né? E esse aqui? 60 mais. 60 anos, não tem bengala, não tem nada, certo? Vamos fazer uma votação aqui. Quem votaria nessa primeira aqui? O da coroa. O da coroa. Ninguém votaria no da coroa. Você votaria no da coroa. Gostou da coroa. Quem votaria no segundo? Ninguém? E quem votaria no terceiro, do 60 mais? Ah, a maior parte das pessoas. Foi esse que ganhou. Tá? Gente, definição de idoso. Pessoa com 60 anos ou mais. Essa é a definição no Brasil. Se vocês abrirem o Estatuto do Idoso, vocês vão ver no primeiro artigo, é o artigo que define a definição do Estatuto do Idoso, que vai articular os direitos das pessoas com 60 anos ou mais. É isso, essa é a definição, simples assim. Tá? Em países desenvolvidos, é 65 anos ou mais. Então, tem uma outra proposta, porque lá as pessoas têm uma expectativa de vida maior. Mas em países como o Brasil e países em desenvolvimento, então é 60 anos ou mais. Combinado? Essa é a definição que a gente vai usar aqui, tá bom? Vamos lá, agora a gente vai discutir alguns conceitos que estão na nossa sociedade e que fazem muita diferença da maneira como a gente pode conduzir trabalhos e também trabalhar, não só conduzir trabalhos, mas também conviver com os idosos que a gente vive, como os nossos pais, nossos avós, né, nossos tios. E faz muita diferença no lidar com essas pessoas, se a gente repensar as nossas práticas, enfim, os nossos conceitos. Primeira coisa, acho que essa é uma definição muito importante. Para mim, faz muita diferença na minha prática com os idosos, com os cuidadores de idosos, com os meus alunos, que é: envelhecimento saudável pode ser livre de dor. Vocês já ouviram alguém falar: ah, é normal sentir dor na velhice? Alguém já ouviu isso aqui? Muita gente já ouviu, né? Então, esse é um conceito que eu venho questionar. Tá? Na minha prática, não é normal. E se a gente acha que é normal, a gente deixa de fazer um monte de coisa que a gente poderia fazer para resolver essa situação. Então, só de não pensar que é normal, a gente já começa a pensar em algumas saídas. E aí eu trago para vocês o caso da dona Abigail. A dona Abigail tinha 90 anos quando eu a conheci. Conheci a dona Abigail na academia. E um dia eu cheguei e falei: dona Abigail, a senhora vem aqui todo dia na academia. Me explica, né? Como é que a senhora, né, por que a senhora veio aqui para a academia? E ela virou e falou assim para mim: bom, Raquel, sabe o que acontece? Eu tinha uma dor no pulmão, no peito, que eu não conseguia dormir de jeito nenhum. E eu fui no médico, e o médico falou: acostume-se, não tem o que fazer. A senhora vai ter que viver assim.
ela não se conformou com essa resposta. Então, ela foi atrás de outro médico, e o outro médico falou para ela que ela precisava fazer um exercício que se chama PEC-DEC, que é assim, de abrir o peito. E ela começou a fazer esse exercício e resolveu o problema dela. Então, ela foi uma das pessoas que me inspirou a fazer essa fala aqui, para a gente poder questionar mesmo. Qualquer dor, gente, é possível a gente, pelo menos, melhorar a situação. Tá? Se for uma dor que não tem a ver com uma doença crônica, né, é possível a gente rever isso e propor uma qualidade de vida bem diferente para os idosos. Agora eu vou perguntar para vocês o seguinte: vocês ajudariam essa senhora a se levantar de uma cadeira? Quem ajudaria? Levanta a mão, por favor. Quem não ajudaria? Você não ajudaria? Por que você não ajudaria? Isso aí. Gente, primeiro é importante a gente saber se a pessoa precisa de ajuda ou não. Mesmo que a pessoa peça ajuda, às vezes ela não precisa. O cuidado no Brasil é muito frequente que a gente entenda que a gente precisa fazer tudo pelo idoso. O que acontece quando a gente faz tudo por uma pessoa? Como é que ela vai ficar? Vai ficar dependente, né? E o nosso cuidado, muitas vezes, está ligado a isso. Então, tem um caso que eu acompanhei por 2 anos, que eu acompanho já há 2 anos, um casal. A senhora com Alzheimer avançado. Bom, eu gerencio a equipe de cuidadores de idosos nessa residência, a dona Maria. E a dona Maria, eu fazia atividade de estímulo cognitivo com ela semanalmente. Toda semana eu ia lá fazer atividade, 2 vezes por semana, atividade para estimular a cognição dela. Bom, quando eu chegava, dona Maria se levantava e ia até a cozinha, que era onde a gente fazia atividade. Quando tinha cuidadora nova, normalmente formada por mim, inclusive, que a gente tem um curso de 5 meses, e no curso inteiro todos os professores ficam falando, não deixa a pessoa dependente, não deixa a pessoa dependente, mas é tão arraigada essa imagem, essa ideia, né, na nossa cabeça, que a gente precisa ajudar e que isso é o cuidado, que a hora que a cuidadora chegava, que é sempre uma ex-aluna minha, ela chega e a dona Maria pedia ajuda e a pessoa ajudava. Aí eu chegava na semana seguinte e falava, dona Maria, vamos fazer atividade? A dona Maria pedia ajuda para levantar. Eu falava, poxa, a dona Maria está pedindo ajuda para levantar? Ela não pede, tem cuidadora nova aqui dando ajuda, e não pode, né? E aí eu ia e explicava para a cuidadora, por que você está ajudando? Ah, porque ela pediu ajuda. E eu falava, não, ela não precisa de ajuda. Né? Porque, assim, dona Maria, ela pede ajuda. E eu falava, dona Maria, a senhora consegue levantar sozinha? Aí ela levantava, numa boa, na hora, com Alzheimer avançado, 90 anos. Então, é muito da gente também poder estimular essas pessoas a perceberem um limite. Claro que se a pessoa não puder levantar, não faz sentido a gente não ajudar. Mas qual é o limite? Às vezes, é um incentivo tão pequeno que a gente precisa dar. Tem um outro caso, eu atendo numa instituição de longa permanência para idosos, uma senhora que também ela tem muita dificuldade para levantar mesmo. E ela estava sentada, falei para ela, dona Ruth, vamos levantar? Ela tentou e não conseguiu. Falei para ela, dona Ruth, vamos fazer o seguinte, fecha os olhos e imagina que a senhora está conseguindo levantar com muita facilidade. Ela fechou os olhos, fez essa visualização e ela se levantou sozinha. Então, tem muita coisa que é da maneira como a gente pode ajudar também esses idosos a pensarem de uma maneira diferente. É a cabeça, né? É o que você está falando. São as nossas crenças que definem o que a gente é. E a gente pode ajudar os idosos com quem a gente convive a pensarem também de uma maneira diferente. Né? Idoso é idoso, criança é criança. Tem um texto que eu escrevi com esse título. Por quê? Porque é muito frequente as pessoas associarem. Ah, idoso é como criança. Quem nunca ouviu essa frase aqui, gente?
Está voltando a ser criança. Os próprios idosos falam isso, né? Eu estou voltando a ser criança. Muitos falam isso. E eu já apresento uma nova proposta. Eu falo, olha, acho que a gente precisa pensar que idoso a gente cuida de uma maneira e criança de outra maneira. Porque as pessoas falam, bom, idoso é como criança, porque o idoso precisa de cuidado. Mas quem é aqui que não precisa de cuidado, gente? Alguém aqui não precisa de cuidado? É só idoso e só criança que precisa de cuidado? Adultos não precisam de cuidado? Todo mundo precisa de cuidado, na verdade? Então, precisar de cuidado não é só do idoso, nem só da criança. Mas as pessoas falam assim para mim, Raquel, mas o idoso também precisa às vezes, usar fralda. E eu respondo, você não troca uma fralda de um idoso da mesma maneira que você troca de uma criança. É muito diferente. Com a criança de 6 meses, você pode falar para a criança, ai, nossa, olha só, que cheirinho, né? Vai brincar, a criança não está nem entendendo nada. Agora, se você fala isso para um idoso, ele vai se sentir humilhado. Então, é muito diferente a gente cuidar de um idoso e cuidar de uma criança. E, muitas vezes, a gente infantiliza o idoso porque a gente acha que ele está voltando a ser como uma criança. E eu já ouvi vários idosos falando para mim, Raquel, quando a pessoa fala comigo no diminutivo, eu me sinto também pequenininha. Então, qual é a nossa proposta de cuidado? É uma proposta que quer ajudar o idoso a crescer e manter a autoestima? Ou a gente quer diminuir a autoestima desse idoso? Né? Então, a gente poder problematizar um pouquinho isso, e uma das coisas é questionar essa fala muito frequente, os idosos voltam a ser como criança. Tá? Tem uma fala muito legal, esse é o John Zeisel, ele é um designer que está andando pelo mundo inteiro falando sobre idoso. Olha que frase interessante é essa, né? Ele fala, é um absurdo a gente comparar idosos com crianças, porque as crianças não têm 80 anos de memória. Então, se a gente pensa em acompanhar o banho, eu não gosto de falar dar o banho, eu acho que ninguém dá banho no idoso. A gente dá banho em criança, a gente acompanha o banho do idoso. Então, se a gente acompanha o banho do idoso, o idoso foi acostumado a vida inteira a tomar banho de manhã. E a gente vai impor um banho à tarde ou um banho à noite? Faz sentido? Né? Então, a gente poder pensar também em respeitar a história de vida desse idoso. Porque ele tem 80 anos de memória e para ele faz diferença se a gente dá banho. Se a gente acompanha o banho de manhã ou se a gente acompanha o banho à tarde ou à noite. Né? Para uma criança faz diferença? De 6 meses? Tanto faz para ela. Né? Mas para um idoso faz diferença. Para nós, como adultos, faz diferença. Não faz? Faz ou não faz, gente? Faz diferença, não é? Então. E essa, gente? Olha só. Uma vez, um senhor de mais de 70 anos foi no ateliê do cuidado e virou para mim. A gente estava falando sobre idosos e tal. E aí ele falou assim, eu não sou idoso, eu trabalho... Qual é a definição de idoso mesmo? 60 anos ou mais, ele é idoso? Trabalha, não trabalha, gente, é idoso. Né? Mas por que fica essa imagem? Fica a imagem de que idoso não produz, idoso é doente, idoso é inválido, idoso é frágil. Né? E essa é uma ideia que a gente pode muito bem começar a discutir por aí. Né? E mostrar, olha, não é bem assim. Não é bem assim. Idosos trabalham, sim. Idosos produzem. Não é verdade? Olha só, esse exemplo. O Takeshi Mai. Alguém já viu esse homem? Já sabe o que ele fez? Não? O Takeshi Mai, aos 60 anos... Ele inventou um negócio fantástico, que a gente está precisando muito hoje, inclusive, que é... Isso. Ele inventou uma maneira de polinizar as nuvens, para polinizar com água, para que faça chover. Só que precisa ter nuvem para poder fazer chover. Se não tem nuvem, não chove. Por isso que a gente está sem chuva aí. Né? Inclusive, a empresa que ele fez por conta disso, que agora está sendo tocada pelos filhos dele, é uma empresa que é contratada pela Sabesp. Né? É fantástico. Ele, aos 60 anos, produziu isso. Essa aqui, a Iris Epfel, ela é uma fashionista. Aos 93 anos, essa mulher... lança moda nos Estados Unidos.
está produzindo. E esse, vocês conhecem? Conhecem ou não conhecem? Oscar Niemeyer. Gente, o Oscar Niemeyer, 104 anos, na UTI, internado na UTI, ele falava para as pessoas, eu preciso sair daqui, porque eu preciso acabar meu projeto. Um projeto que ele estava fazendo, de arquitetura. Está produzindo ou não está produzindo? Está produzindo. Mesmo numa situação de dependência, de fragilidade, ele está produzindo. Na verdade, se na UTI, doente, ele estava produzindo, é possível também a gente quebrar esse paradigma de que só pessoas muito ultra saudáveis estão produzindo. Não, pessoas que têm determinadas dificuldades, determinadas limitações, também podem produzir. E é muito importante que a gente possa estimular as pessoas a fazerem isso também. Eu vou mostrar alguns exemplos mais para frente. E a Maria Inês Campos, alguém já ouviu falar nessa mulher, gente? Não? Essa mulher é minha mãe. Aos 55 anos, a minha mãe sempre foi professora de português, tá? E aos 55 anos, ela já tinha feito mestrado e já tinha feito doutorado. Ela estava trabalhando numa universidade. E aí ela virou para mim e falou assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar, vou me aposentar. Já está na hora de eu parar. Falei, mãe, mas você você se formou a vida inteira para isso, né? É um trampo, né? Fazer um doutorado, aquela coisa toda, e vai se aposentar agora que você acabou de, concluir seu doutorado? E aí ela falou assim para mim, mas acho que já deu, né? Não tenho mais fôlego para isso. Bom, depois de alguns meses, saiu um concurso para dar aula na USP, na Letras da USP. E ela virou para mim e falou assim, acho que eu não vou prestar, né? Porque eu não vou passar, imagina, tem gente mais jovem aí concorrendo, não tenho condição, já estou velha, 55 anos. Eu falei, mas você se formou a vida de novo, né? Se formou a vida inteira para isso, mãe, vamos lá. Presta, né? Vai que dá. Bom, hoje minha mãe tem 60 anos, ela está na USP há 5, ela é docente da USP, e hoje, no dia de hoje, ela está em Portugal, fazendo um congresso lá em Portugal pela USP. Então, assim, está produzindo, e hoje ela não pensa em parar, ela pensa só em parar com 70 anos, quando acontecer a aposentadoria compulsiva. Tá? Vai parar com 120, Cid? Tá certo. Eu apoio você, viu? Gente, são as nossas crenças que nos definem. Vocês conhecem essa imagem aí? Alguém sabe o que é isso? O que são esses animais aí? São cabras. Isso. Essas cabras estão no Marrocos. Elas estão em cima de árvores. Elas sobem em árvores para comer semente de argã, porque as sementes não ficam embaixo. Então, elas sobem para comer essas sementes. As cabras daqui sobem em árvores. Vocês já viram? Não. Bom, se a gente pensa, cabra não sobe em árvore, não é verdade? A gente pode pensar, cabra não sobe em árvore, porque as cabras daqui do Brasil não sobem em árvore, a gente nunca viu, mas, de repente, a gente vê as cabras subindo em árvore. E a gente vê, poxa, as cabras sobem em árvore. E se nós formos também cabras que sobem em árvore? A gente pode também ser uma que não sobe nunca, e depois a gente começa a pensar, poxa, eu posso subir em árvore. É possível? É possível. O que eu estou tentando dizer é que é possível duas coisas. Uma, vocês repensarem a maneira de vocês envelhecerem. E duas, segunda coisa, é vocês ajudarem as pessoas que estão envelhecendo, e todos nós estamos envelhecendo, mas as pessoas que estão envelhecendo e as pessoas que já estão idosas, a também repensarem a forma delas envelhecerem. Assim como eu dei o exemplo da minha mãe, né? Ela foi uma cabra que subiu na árvore, mas que achava que não podia subir. Aqui eu trago um conceito que é de adaptação positiva que eu desenvolvi, né? Ele está relacionado com o conceito de acomodação. O que é acomodação, gente? Como é que acontece a acomodação? Quando é que a pessoa se acomoda? Não acredita em mais nada, está estagnada, isso. Então, imagina uma situação que um idoso tem alguma
uma limitação que faz parte da rotina dele. Digamos que ele teve uma queda e ele agora manca, tem uma dificuldade na perna. Essa pessoa pode escolher alguns caminhos. Um dos caminhos é falar, eu não vou mais fazer a minha caminhada porque eu já não tenho mais condição de fazer caminhada. Isso é uma acomodação. Frente a uma dificuldade, a pessoa ela desiste. A adaptação positiva é um conceito diferente. A ideia, tem a dificuldade, mas eu vou reinventar. Bom, eu corria antes, eu não vou mais correr, mas eu posso andar? Então eu vou andar. É fazer uma adaptação. E para ilustrar um pouco isso, que é difícil, né, a gente entender esses conceitos assim tão abstratos, eu vou trazer um exemplo de um caso que eu atendi. É de um senhor que foi aqui de Campinas, muito ativo. Foi dono de empresa, foi presidente de clube, foi, enfim, presidente de vários clubes, inclusive. E ele, então, muito ativo, uma pessoa que subia na árvore para podar a árvore, sabe? Subia no telhado para arrumar telha. Sabe essas pessoas que fazem tudo? Ele fazia isso. Só que ele foi, aos poucos, se afastando desses cargos, se afastando da empresa e da vida social, e ele foi ficando muito deprimido. Recentemente, então, eu fui chamada para acompanhar o caso, para organizar o cuidado dele. E eu percebi que ele estava muito deprimido. Né? E perguntei para ele, mas o que o senhor não faz? O que acontece com o senhor? O que o senhor não está mais conseguindo fazer? Ele, poxa, eu tenho que arrumar o telhado, mas não estou mais conseguindo subir lá em cima. Os meus filhos não me deixam subir em cima para arrumar o telhado. Né? E aí a gente começou a pensar com a família o que ele poderia fazer, porque é um homem que mexe com marcenaria. Ele mexe com muitas coisas. Então, o que ele poderia fazer que faria sentido ainda e que seria uma possibilidade de adaptação positiva? Ele não pode arrumar o telhado, mas o que ele pode fazer ainda? E aí a família então começou a pensar, junto comigo, junto com ele, que ele poderia, então, fazer a casinha do cachorro, que tinha os cachorros que estavam desalojados, não tinham a casinha, então que podia fazer a casinha. Mas como é que vai fazer a casinha? Dá para ele cortar as ripas de madeira? Não consegue mais, mas se comprar as ripas de madeira prontas, dá para ele montar? Dá para ele invernizar? É possível, gente? Possível. Isso é adaptação positiva. Deu para entender o conceito? Ok? Então, a ideia dessa palestra é a gente pensar como é que a gente pode ajudar os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos tios, os idosos com quem a gente convive, a terem uma qualidade de vida para o resto da vida. Né? Alexandre Kalash é um médico. Ele trabalhou na Organização Mundial de Saúde por muitos anos. Atualmente, ele está morando no Rio de Janeiro. É, atualmente, uma das maiores referências no Brasil quando se fala de idoso. E ele fala o seguinte, que a qualidade de vida do idoso, só 25% é da genética. O restante, 75%, é de estilo de vida. Estilo de vida dá para a gente mexer, gente? Dá. Genética dá? Não, genética é mais complicado, né? Mas estilo de vida dá. Estilo de vida é 75%, é muita coisa. Então, a gente pode mexer nisso. E aí a gente apresenta um programa Viver Bem com a Idade que se tem, que está sendo desenvolvido no Ateliê do Cuidado, mas tem alguns princípios. Né? Eu vou apresentar aqui 5 passos do programa Viver Bem com a Idade que se tem, para que vocês possam utilizar esses conceitos no dia a dia de vocês. Primeiro passo é a autoeficácia. Alguém sabe quem é o Arthur Rubinstein? Alguém conhece? Sim? É um pianista, isso. O Arthur Rubinstein foi um grande pianista europeu. E ele, aos 85 anos, gente, tocava maravilhosamente bem. E as pessoas ficavam muito espantadas. Como é que uma pessoa de 85 anos consegue tocar as peças tão bem quando ele tinha menos idade? E perguntaram para ele, como é que você consegue se manter tão virtuoso com idade avançada? E ele falou o seguinte, olha, eu treino muito mais tempo e eu toco peças mais fáceis. Assim eu consigo me manter virtuoso.
Então, é uma adaptação. Vocês percebem que é acomodação positiva também? Isso é acomodação. Ele tem mais dificuldade de fazer determinadas coisas, então ele vai treinar mais tempo e ele vai fazer peças mais fáceis. Isso faz com que a pessoa mantenha a sensação de autoeficácia, de que ele consegue fazer bem alguma coisa. Isso é muito importante, que a gente ajude os idosos a manterem. Aí você fala para mim, Raquel, mas, poxa, você está falando de um pianista europeu, lá longe, né? Mas eu vou trazer um caso daqui também. A minha formação como na parte dos idosos, né, como gerontologista, aconteceu no Hospital das Clínicas da USP, no serviço de geriatria. Há mais de 10 anos eu me formei e eu fui trabalhar lá. E o seu João era um mecânico que eu atendi num grupo de idosos que estava muito deprimido. Ele era uma das pessoas do grupo. E o seu João chegava para mim e falava, poxa, eu não me conformo, porque eu estou muito triste, porque o meu filho me chamou de mala sem alça e eu não estou mais querendo trabalhar. Ele falou que eu não consigo mais dar conta das coisas da mecânica, não tem mais condição nenhuma. Estava arrasado, gente. Estava triste, triste. E aí, aos poucos, a gente foi percebendo que, na verdade, ele se sentia uma mala sem alça, porque ele já não conseguia fazer mais coisas que ele gostaria de fazer. Um dia eu perguntei para ele, seu João, o que o senhor não faz mais que o senhor fazia antes? Ele, eu não consigo mais carregar um motor sozinho. Imagina, gente, carregar um motor sozinho. Quem consegue aqui carregar um motor sozinho? De carro. Vocês conseguem? Difícil, né? Então, aí o que aconteceu? Aí a gente percebeu. Eu perguntei para ele, mas o que o senhor consegue fazer? O senhor não consegue mais carregar o motor, mas consegue fazer o quê? E ele falou, bom, eu consigo fazer arrumar peças menores, carregar peças menores. Então, ele começou a fazer isso, e na semana seguinte ele voltou modificado. Estava feliz da vida, porque ele voltou a trabalhar na oficina mecânica, e estava trabalhando, e as pessoas reconhecendo e acolhendo muito bem ele. Isso também tem a ver com uma acomodação. Ele foi se adaptando de uma maneira que ele pudesse manter a autoeficácia. Deu para entender esse conceito? Tá. Passo 2 do programa. Continuar aprendendo. A gente pode ajudar os idosos a continuarem aprendendo coisas. Tá? Eu trouxe aqui essa lambreta, vocês podem achar estranho, né? Mas a Raquel está falando que a gente pode ensinar os idosos a andarem de lambreta, é isso que ela está falando? Eu estou trazendo isso porque é um caso real. Teve um casal do Rio de Janeiro que se mudou para Campinas, um casal de idosos de 60 anos. Eles têm 60 e um pouquinho mais. Ele era administrador e ela bióloga. Eles se aposentaram e vieram para cá. E foram fazer um mapeamento dos serviços que tem aqui em Campinas e chegaram no ateliê do cuidado por indicação de 2 geriatras. E aí eles começaram a me perguntar, mas o que você oferece? Tal. Fui falando as coisas. E aí eles escolheram fazer o curso de cuidadores de idosos. Olha que engraçado, né? Um idoso fazendo o curso de cuidadores de idosos para si mesmo. E desse curso, eles fizeram uma carta, um curso de 5 meses, fizeram os 5 meses. Eles fizeram uma carta para os filhos sobre como eles querem que os filhos cuidem deles. Usando a apostila, usando os conhecimentos, né? E aí, bom, depois que acabou o curso, o Cláudio, né, que é esse senhor, ele virou e falou assim para mim, Raquel, eu estou como projeto de aposentadoria, eu quero ajudar jovens empreendedores. E gostaria muito de colaborar com você, com a administração, se você tiver interesse, né, com consultorias. E ele entrou. Então, a gente começou a se conhecer muito mais. E, em determinado momento, ele me falou, olha, Raquel, eu estou aprendendo a andar de moto, e para andar lá em Barão Geraldo. Então, ele, imagina, está aprendendo uma nova maneira de se locomover, porque em Barão é muito complicado, o trânsito e tal, então ele resolveu aprender. A esposa dele trabalha com artesanato, era uma bióloga da Fiocruz, e atualmente trabalha com artesanato e faz várias associações com lojistas lá de Barão Geraldo para poder vender o artesanato dela. Estão aprendendo coisas. Mas não precisa aprender a andar de lambreta, né, gente? Pode aprender a fazer outras coisas, como dançar.
ou aprender a fazer um artesanato mesmo, ou aprender a discutir política, ou aprender um monte de coisa, né? Cada um aqui vai ter um interesse, mas é muito importante que alguma coisa interesse, né? Que a gente possa estimular os idosos também a terem novas funções, novas atividades, tá? Aí vocês vão falar também assim, Raquel, mas quando a pessoa está bem, tudo bem, né? É fácil. Mas e se a pessoa já está doente, tem Alzheimer? E aí eu trago de novo o caso da Dona Maria, aquela lá que se levantava, né? Que eu falei para vocês. Essa aqui é a Dona Maria. A Dona Maria, com 90 anos, Alzheimer avançado, fazendo atividade de artesanato, aprendendo coisas novas. Ou seja, é possível ensinar pessoas a fazerem coisas mesmo com Alzheimer. É um mito de que não é possível, de que a pessoa perde totalmente o interesse. Se a gente estimular de uma maneira adequada, a gente consegue modificar o interesse das pessoas. Quando eu conheci a Dona Maria, ela não falava. Ela não falava mais. Depois com o tempo, os familiares chamavam ela para tomar chopp. E ela ia. Ela só conseguia convencer ela a sair de casa porque chamavam para tomar chopp. Então, gente, olha como é bonito, né? A gente poder reviver mesmo essas pessoas, né? O passo 3 é manter a autoestima. A gente ajudar o idoso a manter a autoestima. Como? Mantendo a autoeficácia, né? Aprendendo coisas novas. Isso tudo vai ajudar o idoso a se manter ativo e manter acesa a chama, né, do otimismo, da autoestima. Né? E a gente chega aqui no otimismo. Se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo. O que essa frase está dizendo para a gente, gente? Oi? O que você pensar, você vai ser. Né? Isso é otimismo. A gente poder olhar para as coisas de uma maneira diferente. Só que é muito difícil a gente olhar para as coisas de uma maneira que se a gente sempre pensou de um jeito, né? Como é que a gente vai começar a olhar de um jeito diferente? Se relacionando, só se relacionando com outras pessoas. Isso é importante, por isso que é muito importante que os idosos tenham contato com outras pessoas, que socializem. Isso é fundamental. Como exemplo de... Só um minuto, deixa eu pegar uma água. Como exemplo de otimismo, eu vou trazer aqui o caso da Alice Hess Summer. Vocês viram? Alguém já viu essa pessoa? Não? Essa senhora, ela está num filme que, traduzindo, chama A Mulher no número 6, no apartamento número 6, A Música Salvou a Minha Vida. Esse filme é um documentário que ganhou o Oscar esse ano. O Oscar de melhor documentário. É fantástico, recomendo altamente esse filme para vocês assistirem. Então, conta a história dessa senhora que foi sobrevivente do Holocausto. Ela era judia e morando na Europa, quando houve a invasão de Hitler. E essa mulher era uma pianista muito famosa. Ela gostava muito de tocar piano. E tiraram o piano dela e levaram ela para um apartamento que não era dela. E nesse apartamento que não era dela, tinha um piano muito pequenininho. E ela, ao invés de ficar chateada porque o piano grande dela foi embora, ela ficava feliz porque ela tinha um piano para tocar. Ela foi levada para um campo de concentração para artistas, porque Hitler fazia campanha mostrando que os campos de concentração eram bons lugares. Então, ele usava alguns campos de concentração que, de fato, as pessoas eram um pouquinho mais bem tratadas, e esses campos eram os campos dos artistas. Então, os artistas se encontravam e faziam várias atividades, tinham pianos, tinha teatro, faziam várias coisas. Então, era usado para a campanha nazista. Então, ela estava num campo de concentração, que era um campo de concentração melhor que os outros. Então, ela se sentia muito feliz por isso também, porque ela sabia que existiam outros campos de concentração, como Auschwitz, por exemplo, que eram bem piores. Então, ela se sentia uma pessoa grata por isso.
Olha a maneira que ela pensava, gente. Depende de mim a vida ser boa. Não da vida, de mim. Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Eu escolho o lado bom. Aí tem uma questão, né? Isso é uma maneira de pensar, é uma maneira que ela pensou a vida inteira. Tanto que quando ela foi para o campo de concentração, ela tinha um filho. Depois eles saíram do campo de concentração, desenvolveram suas vidas, tal. Aos 64 anos, o filho dela teve um problema de saúde muito grave e ele teve que passar por uma operação e ele foi anestesiado, tal, e ele morreu nessa operação. E ela conta a história e ela fala o seguinte: bom, é muito triste, eu fiquei muito triste que meu filho foi morto, morreu nessa operação, mas eu fiquei feliz que ele morreu anestesiado. Isso é olhar para o lado bom. Só que quando a pessoa está muito triste, ela está muito mal, é muito complicado a gente falar para a pessoa: veja o lado bom da coisa, né? Poliana, né? Então, é muito complicado a gente fazer isso. Então, não é isso que eu estou falando para vocês fazerem, né? Existe uma abordagem de comunicação que se chama comunicação não violenta. Alguém já ouviu falar aqui nessa proposta de comunicação não violenta? É uma proposta, é quase uma filosofia de vida, assim, é um jeito de pensar a comunicação muito interessante. E na comunicação não violenta, eles apresentam uma distinção, uma diferenciação de jeito de se comunicar entre a simpatia e a empatia. A simpatia é a maior parte da nossa comunicação. A gente dá conselho, não é verdade? A gente fala: mas não está tão ruim assim, veja pelo lado bom. Isso é simpatia. E a simpatia é muito diferente da empatia. Empatia é a gente estar com o outro, é a gente poder estar de fato com aquela pessoa, sem dar conselho, sem tentar resolver problema. E na empatia, a gente está com a pessoa, sentindo a dor da pessoa, ouvindo a dor da pessoa. Então, o que eu estou propondo para vocês é uma comunicação empática. Porque se a gente começar a olhar também por esse otimismo, né, e falar: mas veja, você quebrou o fêmur, mas você tem uma família, tem um monte de gente que não tem nem família, não tem quem cuide de você. A hora que a gente faz isso, a gente para a comunicação. A pessoa não tem argumento, né? Você está falando para eu olhar para o lado bom, ok, vou olhar, mas a pessoa se sente... É um tipo de violência também, porque a gente encerra a comunicação naquele momento. A pessoa não vai mais continuar falando com você. E é muito frequente isso acontecer nas famílias, muito frequente. Especialmente quando acontece uma situação, por exemplo, do idoso, que ele fala: eu estou cansado, eu já quero morrer. A resposta mais frequente das pessoas é falar assim: imagina, você pode viver muito mais que eu. Eu posso morrer amanhã e você pode viver muito mais. A hora que a gente fala isso para o idoso para de falar sobre a dor que ele sente. A gente está sendo simpático, mas a gente não está sendo empático. A gente pode ser empático quando a gente fala: bom, fale mais sobre isso. Vamos conversar sobre essa sua dor. E aí a gente ouve essa pessoa e ela vai falar por que ela está sentindo daquela maneira, né? Sem a gente tentar resolver o problema, só ouvindo. O passo 5 do programa Viver Bem com a Idade que se tem, gente, que é fundamental, inclusive para a gente pensar em políticas públicas para idosos, né? Aí que a gente já está na Câmara, a gente pode até aproveitar para discutir, estamos na presença do presidente do Conselho do Idoso, a questão dos projetos. Como é importante a gente oferecer projetos para esses idosos, né? Que tenham alguma duração, que não seja coisa simples, mas que sejam complexos, né? E aqui eu vou trazer para vocês um exemplo do Dream Rangers. É um comercial tailandês que mostra a história de alguns idosos que têm um projeto muito interessante. E são idosos que têm um nível de dependência, vocês vão ver. No comercial mostra isso. Tem um que tem problema de saúde, o outro tem câncer, né? Tem várias questões. E eles têm um projeto e eles cumprem esse projeto. Então, essa é uma coisa que a gente pode ajudar também os idosos a fazerem. A terem projetos e a executarem o projeto, né?
Vamos ouvir aqui o comercial. 为什么活着？为了思念，为了活下去，为了活更长，还是为了离开？去骑摩托车吧！5个台湾人，平均年龄81岁，1个重听，1个得了癌症，3个有心脏病，每一个都有退化性关节炎。6个月的准备，环岛13天，1139公里，从北到南，从黑夜到白天，只为了一个简单的理由。人为什么要活着？Legal esse vídeo, né? Então, mostra mesmo que, mesmo em situações que a gente está em fragilidade, é possível a gente desenvolver projetos e realizar esses projetos, né? E aí vou trazer outro caso brasileiro, de novo a Dona Maria, que é o meu xodó. A Dona Maria teve uma história bem interessante, né? Quando eu conheci, ela de fato não falava, ela estava muito traumatizada, tinha acontecido um assalto na casa dela, ela e o marido ficaram muito machucados, então ela já de fato não falava. E quando eu comecei a trabalhar com ela, eu fui propor uma atividade de pintura. E eu falei, Dona Maria, vamos pintar? Não sei pintar. Eu falei, vamos fazer o seguinte, então eu pinto e a senhora me fala como a senhora quer que eu pinte. Pode ser? Pode. E aí eu falei, bom, a senhora quer campo ou praia? Quero praia. Tá bom. Qual é a cor do mar? Branco. Qual é a cor do céu? Branco. Qual é a cor do sol? Branco. Tudo para ela era branco, como se ela estivesse congelada. E, aos poucos, eu fui colocando um pouquinho de cor, né? Dona Maria, vamos colocar um pouquinho de azul aqui, um pouquinho de amarelo, né? O que a senhora acha? Ela foi aceitando e a gente foi desenvolvendo. Então, ficou a primeira pintura que eu fiz e ela foi orientando. Aos poucos, ela começou a assumir essas atividades. Uma pessoa que falava, com 90 anos, que não sabia pintar. E ela foi, com Alzheimer avançado, ela foi desenvolvendo várias atividades. E eram atividades bonitas. Ela começou a fazer vários artesanatos, coisas bonitas que a gente começou a orientar ela a fazer.
E tão bonitas que a filha dela, que mora na Bahia, chegava e falava, não, eu quero levar tudo, eu quero fazer uma parede com essas coisas que minha mãe está fazendo. E ela levava tudo embora, e a gente produzia bastante coisa. Bom, a Dona Maria, como eu falei para vocês, logo ela saiu disso, e logo então ela começou a sair, ela tomava o chopp com os filhos, né? As cuidadoras que eram orientadas por mim, elas faziam várias atividades durante o dia, ela tinha uma rotina bem estruturada, né, de atividades, então ela detestava ficar na frente da televisão, ela queria pintar o tempo inteiro. Então, uma pessoa que não gostava de pintar, que falava que não sabia pintar, de repente falava, eu quero pintar, e ficava pintando, adorava pintar. A Dona Maria, quando eu chegava, ela gostava muito de brincar. Então, quando eu chegava lá, ela virava e mexia, então ela falava assim, nossa, que sapato lindo, bens a Deus, benzia o meu sapato. Ela brincava com todo mundo, era uma pessoa bem-humorada. Ela morreu no dia 2 de fevereiro desse ano, no dia de Iemanjá, que era o dia da padroeira dela. E eu fui no enterro aqui no Cemitério da Saudade. E a filha dela, que me contratou, uma enfermeira, a hora que ela me viu, ela me abraçou e ela falou para mim, obrigada, você fez a minha mãe reviver. E eu trago essa história porque eu entendo que esse é o meu propósito. Eu quero poder passar essa ideia para as pessoas de que é possível a gente fazer os idosos terem uma vida muito boa e muito ativa até o final da vida deles, mesmo que eles tenham algum tipo de dependência. E eu vejo que a gente precisa caminhar muito ainda por esse lado, né? Os idosos que estão ativos, a gente ainda tem mais propósitos, mas os idosos que estão em algum tipo de dependência, a gente tem muito pouca proposta ainda para esse público. E, enfim, como eu tive essas experiências muito bem-sucedidas, muito felizes com esses idosos, e tenho tido ainda, né, com os idosos nas instituições, e vejo que dá o efeito, faz uma diferença muito grande a hora que a gente propõe um novo olhar, é um novo olhar. Não é nada tecnológico, não é nada que vai ser super caro, é só um novo olhar. Se a gente começa a orientar os cuidadores, pensar de uma maneira diferente, são as nossas crenças que nos definem, né? Então, a gente pode ajudar esses idosos a subirem nas árvores como as cabras sobem, né? Então, agradeço muito a presença de vocês. Sei que numa terça-feira, às 14h, o horário super complicado, não poderia ter tido a felicidade maior de ter uma plateia como vocês. Então, palmas para vocês. Bom, boa tarde a todos, senhoras e senhores. Infelizmente, não parece, mas a gente tem muitos compromissos, e, às vezes, casa um com o outro. Eu não sou de me atrasar, eu não gosto de esperar ninguém, mas não gosto que ninguém me espere também. Mas, olha, aproveitando, eu queria contar 2 causozinhos muito importantes para nós idosos. Eu tenho uma senhora, que é minha associada, ela teve um filho. Esse filho casou. Teve um filho também, só que separou marido e mulher. Ele voltou para a casa da mãe, que é filho único. Hoje, se vocês souberem a dificuldade que nós temos para que essa avó possa ver o seu neto, é terrível. Isso mata o idoso. Isso acaba com o idoso. Isso entristece o idoso. Isso é uma situação verídica que acontece comigo. Agora, a segunda situação também, quando vocês verem, sabem que existe esse empréstimo compulsório. Isso foi a pior coisa que teve para nós idosos. Para nós foi terrível. Sabe por quê? Porque eu vivo dia a dia com essa gente. Eu vivo dia a dia. E quantos homens, senhores e senhoras, que se dirigem a mim dizendo assim, Cid, o meu neto pediu para mim para emprestar um dinheiro que eu nunca fiz nada para ele, e agora eu tenho oportunidade de fazer. Eu posso pegar um dinheiro para ele no banco e ele vai pagar. Só que o avô acaba fazendo.
E ele vai, pega o dinheiro, isso é muitos casos. Pega o dinheiro e o neto não paga mais. Não paga. Quem tem que pagar? É o pai, é os avós. Como é triste. São 2 casos que eu estou colocando para vocês sentirem. Eu não sei, Raquel, nós temos uma associação hoje, nós temos 25 mil idosos. É nossos associados. E tudo isso que você falou, não teoricamente, mas na prática, a gente tem procurado fazer. Mas uma das coisas que eu deixo, insisto muito, é a saída de casa, pessoal. Mesmo que seja para uma palestra não tão importante como essa, mas a mais simples possível. Vamos sair de casa, vamos conversar, vamos bater papo, vamos viver bem, porque nós temos um privilégio. Eu, por acaso, que tenho 40 anos, eu estou sossegado. Para mim, já estou passando das... É nada, é 76, viu? Eu tenho orgulho da minha idade. Tem gente que tem preocupação em dizer a idade. Mesmo homem ou mulher, nós temos que ter orgulho, pessoal, disso. Você acha que isso não é de graça, não? O homem lá em cima está vendo que nós merecemos isso. Então, essa é uma colocação que, quando você vê tudo isso, para que alguém olhe nós temos que se preparar também para saber andar sozinho também, viu, pessoal? Essa é minha colocação. Nós temos essa associação, ela recebe. Eu tenho idosos lá de 96, 98, e daí para baixo, viu, pessoal? E são pessoas que vivem, curtem, por qualquer insignificância, ele sai de casa, ele anda, ele vai passear, ele vai viajar quando pode, porque as dificuldades, nós temos uma diferença muito grande. É bom, Raquel, que infelizmente é uma verdade. Hoje, o aposentado tem 2 categorias, quando teria que ser uma só. Quando vem um aumento para o aposentado que ganha um salário mínimo, é 10%, 12%. Agora, aquele que ganha um salário mínimo mais R$10 acima, vem só 6%. Então, essa diferença, eu estou contando alguns casos que bate muito o dia a dia comigo. Então, as dificuldades nós encontramos. Nós estamos atravessando, eu não sei se alguém discorda disso, a pior fase da minha vida, como dirigente sindical que fui, como trabalhador da Bosch que fui, como vereador, que eu sou no 5º mandato, entende? Eu nunca vi uma situação tão triste como a de agora. Eu nunca vi. Desemprego, prostituição, desgraça e abandono do idoso. Desçam na 13 de maio, passam lá, vocês vão ver aquela circular. É triste, pessoal. Tudo isso que nós ouvimos aqui, nós temos que aprender a curtir, a viver bem. Esse é uma das coisas que eu prego muito, sabe? Eu digo sempre que eu não sou pastor, não sou padre, não sou nada. Talvez seja pecador mais que qualquer outro. Mas eu tenho comigo a felicidade de Deus me dar essa oportunidade, que eu sei a confiança que essa categoria de profissionais maravilhosos que são os idosos tem respeito a mim. É um trabalho que a gente faz. E hoje, felizmente, eu sou presidente da comissão, também só podia ser eu, né? Eu o mais novinho da casa. Então, eu sou o presidente da comissão dos idosos. Quero agradecer de coração, Raquel, o seu trabalho, muito lindo, muito bonito. Eu já tinha em mente, porque alguém já tinha dito alguma coisa. Mas, olha, pessoal, a gente tem que agradecer a Deus muito por ter uma pessoa assim como essa menina, Raquel, que tem dado lições maravilhosas. Eu acho que nós estamos muito felizes. Hoje essa casa está muito orgulhosa de receber vocês. E dizer a vocês, muito obrigado. E dizer também, aqui o companheiro também é um lutador, viu? Ele também não é muito criança, não, mas ele esconde atrás. Mas tudo bem, enquanto nós pudermos esconder, tá bom. Mas nós temos que, verdade, pessoal, de manhã nós temos que olhar no espelho e falar, eu estou bem, eu sou bonito, eu estou bem. Se você não gostar de alguém, de você não vai gostar de mais ninguém, pessoal. Por isso eu digo, gosto de mim, eu sei que eu não sou bonito, mas eu me acho bonito. Acabou. Agora, você não acha, é problema seus.
Problemas seus. Eu não estou preocupado com o que vocês pensam de mim. Eu estou preocupado no espelho que eu olho e digo, obrigado, Senhor, estou bem, 76 anos, estou legal, curto a vida, aproveito a vida, sei que a vida é boa, porque é bom que vocês saibam. Não pensem vocês que eu caí do céu para o chão, não. Eu caí do chão para cima. Eu vim de baixo. Fui jornaleiro, fui engraxado, fui tudo que vocês possam pensar de trabalho. Mas eu tive a dignidade de sempre acreditar que existia um ser superior, que é Deus. E Ele sempre me acompanhou. E hoje, eu digo para vocês, eu pedi a Ele 10, e Ele me deu 1000. Então, eu agradeço a Ele. E olha, pessoal, digo para vocês, não percam essa fé. Essa fé é importante. E um testemunho recente, hein? Eu comecei a me sentir mal há uns 2 meses atrás, umas dores, isso é testemunho que eu estou dando, meu. Umas dores aqui nas costas, e eu não descobria, deitava na cama, saía da televisão, porque vai para a cama. E eu me sentia mal, não conseguia dormir, doía muito as costas. Vocês não acreditam, pessoal, sem propaganda, sem... Um dia eu saí do sofá e eu ouvi uma voz, falou, sai desse sofá e vai para uma cadeira ou para uma mesa. Pessoal, no dia seguinte, eu não tinha mais nada. Nada, nada, nada. Então, é uma voz que alguém passou para mim. E é isso que eu digo, é a fé. Aquilo que eu acredito muito. Acreditem, pessoal, que ajuda muito nós da terceira idade. Quero agradecer, mais uma vez, a presença de todos vocês. Vamos embora. Eu acho bom, ótimo. Tudo bem? Tá bom, vereador? O vereador também, que está aqui presente com a gente. Aqui, ó. Boa tarde para todos os senhores. Boa tarde, vereador. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Raquel. Eu sou presidente da Provisão, que é uma entidade que foi criada para atender bebês cegos e que hoje está atendendo idosos cegos. Eu trouxe, vou seguir um pouco aqui no meu celular, porque existem alguns números e eu não quero me enganar. Eu quero cumprimentar primeiro o vereador Cid Ferreira, que assumiu uma missão muito importante, muito difícil, que é a questão do idoso. A deficiência visual é a deficiência mais incapacitante, porque 80%, 85%, na verdade, daquilo que nós fazemos e aprendemos, e para que tudo o que a Raquel colocou exista, é necessário que a pessoa enxergue. Está difícil isso aqui, hein? Essas modernidades, né? Bom, na verdade, a perda visual começa aos 7 anos de idade, e a criança começa a perder a visão. E todo mundo diz assim, quando eu pus meu filho na escola, a gente descobriu que ele não enxergava direito. Não, ele enxergava sim. É que, a partir dessa idade, ele começa a ter um déficit visual. E, quando chega a partir de uma idade mais avançada, exatamente 40 anos, aí a coisa fica muito séria. Eu estou falando do cidadão comum. Eu não estou falando daquelas pessoas que nascem com uma genética predisponente, eu não estou falando daqueles que têm acidente, estou falando de uma criança comum, de um ser humano comum. Sabe aquele tal óculos, né? Para longe, que todos nós acho que já passamos por ele, chega um dia que só ele não basta. É dos 40 para frente que é a coisa que eu cheguei nesse aqui. Bom, eu estou super à vontade aqui, porque eu também sou idosa. Bom, na verdade, o IBGE, no censo de 2010, apontava que, em 1960, para os homens, o aumento considerável de expectativa de vida era passar de 42, que era a expectativa de vida para os homens, em 1960, em 2010, a expectativa era de
65 anos. Aponta que para as mulheres, no censo, que era de 65, passava para 69. Dentre as deficiências encontradas nos idosos, a cegueira é 20% nas mulheres e 16% nos homens. E aí, talvez o senhor esteja perguntando onde é que estão esses deficientes visuais idosos que eu não vejo. Estão na casa deles. Fazendo o quê? Nada. A principal causa de morte dos idosos são externas. E a mais importante são as quedas. 12% dos idosos morrem como resultado de queda causada por deficiência visual. Eles não calculam bem a distância, eles não enxergam o obstáculo, eles caem e eles morrem. Apenas as mortes por queda, o IBGE informava no ano 2000 que de 13% a 15,1% dos idosos morriam por queda. 15% dos idosos mortos morriam por queda. E nós temos uma lista considerável de doenças que eles podiam ter escolhido melhor, né? Enfim, a Organização Mundial da Saúde estima para o Brasil, vereador, 50 milhões de cegos que sequer caminham sozinhos. A maioria, 50 milhões. A maioria deles com deficiência visual, com uma idade acima de 60 anos. O aumento da expectativa de vida, nossa senhora, hein? Me empolgo, lá vai o computador. O aumento da expectativa de vida é responsável por esse número alarmante. Esses 50 milhões sequer andam sozinhos. E vem aumentando a cada dia e deve dobrar nos próximos 30 anos. Os idosos deficientes visuais não precisam de asilo, não. Eles já têm asilo na casa deles. Eles já estão asilados dentro da sua própria casa, no seio da sua própria família. É preciso que eles sejam reabilitados para que eles preservem a vida. É uma questão de sobrevivência mesmo. Não estamos mais falando da criança cega que precisa ir para a escola, que precisa aprender a ler. Estou falando de vida. Estamos falando de pessoas com 70, 80 anos, que podem e devem participar do seio da sua família, né? E a Raquel colocou muito bem o privilégio. Eu tenho uma família longilínea? Não. Longeva. Onde as pessoas moram. Eu tenho uma tia com agora 98 anos, e isso é comum. 102. Tê-los na nossa família é uma alegria muito grande. Muitos ficaram cegos. 8 dos meus tios. Portanto, e nunca foram inúteis, porque foram reabilitados. As pessoas que têm baixa visão, sabe, ele não enxerga muito bem porque ele tá velho. Não é porque ele está velho. Não é porque ele é idoso. Não adianta batizar com 1000 nomes mais interessantes. Ele pode e deve estimular esse olho para que ele enxergue melhor. Ele pode enxergar melhor. A Provisão tem um programa de reabilitação de visão que ensina as pessoas a enxergar com aquele resíduo que ela tem e usando aparelhagem especial. Ele não precisa estar naquela condição. O cego vai ser reabilitado com bengala, com outros procedimentos, vai aprender a voltar a cozinhar, voltar a cuidar do neto, voltar a fazer tudo o que ela fazia.
Mas o que tem baixa visão vai voltar a enxergar. Bom, vereador, por que é que a gente se empolga e até se perde no celular? Porque nós não temos mais recursos para continuar trabalhando com isso. E como o objetivo principal da provisão são os bebês, e são muitos, e eles também estão aumentando assustadoramente, porque os bebês que nasciam com 400, 500 gramas, os prematuros, e morriam, não morrem mais. Graças a Deus. Só que eles vão para a incubadora, e o oxigênio da incubadora a 100% queima a retina de um número muito grande de crianças. Eles saem da incubadora cegos. Vivos e cegos. Prontos para serem reabilitados. Eles e a família deles. Porque sair da maternidade com um bebê cego é uma coisa muito séria para a mãe. Você continua. E aí eu queria pedir você mais uns 2 minutinhos, porque a gente está no horário da TV. Né? Vou só... Obrigado. Posso só acabar? Não, pode. É 1 minuto, só para falar tchau. Tá ok. Então, vereador, eu gostaria que fazer um pedido ao senhor, em nome, eu estou na presidência da provisão, eu gostaria de solicitar ao senhor que a Câmara Municipal se mobilizasse em torno dessa população tão grande dessa cidade, porque as estatísticas todas, a gente tem que pôr um acréscimo a Campinas, porque Campinas é um grande centro oftalmológico. O Penido Burnier trouxe para cá um nome de Campinas para o mundo inteiro. Né? Vem gente de fora para cá. Né? Então, o que acontece é que Campinas tem um número ainda maior de deficientes visuais, maior ainda de cegos, do que o esperado, do que as estatísticas oficiais. Eu gostaria que isso fosse visto, que isso fosse levado às secretarias competentes para que a gente pudesse continuar. Ou, definitivamente, isso não é uma ameaça, isso é uma constatação. Nós vamos ter que parar de atender os idosos, o que vai ser muito difícil para a equipe técnica e, principalmente, para eles. Muito obrigada. Bom, a gente agradece, Cristina, essa sua contribuição. Eu até sugiro, né, Cedindo, que na próxima reunião da comissão a gente trate exatamente desse assunto, do provisão e da questão dos idosos cegos. E esperar que o presidente assumiu o seu posto e dizer que a gente abre as perguntas, mas para a gente fazer para a Raquel e a respeito da palestra. Já aproveitar, agradecer a presença do vereador Thiago Ferrari, que nos honra aqui com a sua presença, também o secretário de Trabalho e Renda, Jairson Canário. E alguém mais tem perguntas? Senão eu vou passar para o vereador. E aí depois a gente já abre aqui também para o Conselho do Idoso e faz o debate. Tem a palavra o vereador Thiago Ferrari. Meu lugar, boa tarde. Eu me desculpo desde já, porque eu cheguei agora, mas eu estava gravando um programa, mas quando eu fiquei sabendo da iniciativa do vereador Tico Costa, aí junto com o Cid Ferreira, na Comissão do Idoso, e passei aqui pela importância do tema. Eu vejo que tem uma avó de 93 anos, a gente vê a forma como a sociedade se estruturou, não dando condição para que as pessoas possam se locomover, possam estar presentes nos locais. Eu costumo dizer que, na nossa população, 25% tem alguma deficiência. E quando a gente está junto numa reunião e não tem 25% de pessoas com deficiência, elas não estão aqui por algum motivo, seja por oportunidade ou seja até por dificuldade de acesso. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Raquel. Não sei se você já falou sobre isso, mas eu vou falar de uma situação que eu enfrento no dia a dia, pessoal até. Tenho minha avó, 93 anos, e viúva, lúcida,
E aí a gente tem um conflito dentro da família, que é a preocupação da gente deixar ela sozinha e a vontade dela de ser autossuficiente, de estar sozinha. A gente vê que, muitas vezes, a nossa tentativa de cuidar dela é muito pior, porque ela fica até deprimida. Então, como que a gente pode fazer um trabalho nesse sentido? Porque, ao mesmo tempo, uma senhora de 93 anos se toma um tombo em Porto Ferreira, onde ela está, e a gente está aqui em Campinas, como faz? E deixá-la aqui em Campinas, ela fala, não, minha casa não é aqui. Não quero depender da minha filha, do meu neto. Eu quero estar na minha casa, lá que eu me sinto à vontade. Como é que a gente contorna esse conflito e transforma numa situação que é agradável e desenvolve para ambas as partes? Alô? Está ouvindo? Tá? Então, Thiago, essa é uma questão bem frequente, né? As pessoas me procuram muito com essa questão de como equacionar isso, né? A questão de cuidado, mas também de independência desses idosos, né? Eu falei um pouquinho sobre isso na palestra, pena que você não... depois a gente conversa a respeito. Mas a ideia é ver até onde ela pode ir. Então, se ela é independente, autônoma, ainda você me falou que ela é lúcida, né? É importante que a gente mantenha esse ambiente o mais seguro possível para ela, para evitar quedas, como a gente, né, ela estava comentando, do alto nível de quedas, índice de quedas entre os idosos é muito grave, mas é possível manter esse ambiente seguro para que ela seja independente, que more sozinha também. Se ela não tem nenhum tipo de doença, nenhum tipo de situação incapacitante, por que não viver sozinha, se a gente puder oferecer um ambiente seguro? E existem várias maneiras de oferecer esse ambiente seguro. E aí a gente pode pensar na questão da casa, né, para prevenção de quedas, mas a gente pode pensar também em vários dispositivos que tem, que se ela sofrer alguma queda, por exemplo, que ela pode... são situações, inclusive, que alguns municípios estão fazendo isso virar política pública, que é um dispositivo que a pessoa aperta e aciona é o telehelp, isso, que aciona todo um mecanismo, né, de informações, então a pessoa vai saber. Então, ela pode viver sozinha, pode viver segura e, ao mesmo tempo, está independente, né? E vocês também estão seguros. E, de repente, até começar uma mobilização com os familiares, com os arredores também, com os vizinhos, né? Com igrejas, comunidades, que possam estar com ela também presentes e possam, de repente, levar comida. São várias maneiras, várias articulações que a gente pode pensar de não deixar o idoso só isolado no seu canto, mas também articular com a comunidade. Não só a família é responsável, mas a comunidade também é responsável pelo cuidado ao idoso, né? Estou aqui só para se identifica, porque... Meu nome é Maria Aparecida, sou técnica de enfermagem, trabalho no Hospital de Clínicas da Unicamp. Em primeiro lugar, queria agradecer, né? O vereador nem eu conhecia, muito prazer. Obrigada, Raquel, pela palestra. Justificar o meu voto aquela hora. Lembra aquela que você mostrou o slogan lá do Coroa, né, pessoal? Por que Coroa, gente? Agora, entrando na casa da terceira idade, óbvio, passei do meio século de vida, o que é que eu acho? Óbvio, existe um desgaste biomolecular, ou seja, do pescoço para baixo, tá bom, quer dizer, tá caindo, né? É a lei da gravidade, ou seja, a bengalinha um dia há de vir. Mas o pescoço para cima é uma coroa assim, é uma coroa de experiência, tá? De diversidade, de paciência, de bom senso. Então, para mim, o meu voto foi por esse motivo, tá? Ou seja, daqui para cima é o Windows 50, tá? Por isso que a gente tem que dar exemplo com as novas juventudes, novas ações de cidadania, né? Tem uma tia minha que está com 86 anos lá no... Viu, ô Tiago? Minha tia tem 86 anos lá no Campo Belo, ela e o namorado com 10 gatos. Quer dizer, o médico cubano mandou me chamar lá e me deu um creu. Ela está jogada. Eu falei, não, pelo amor de Deus, senhor, não está jogada, não, calma. Mas sua tia está aí jogada com 10 gatos para ela criar, mais com 2 gatinhos pequenininhos. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Eu não vou tirar a minha tia do ambiente dela. De jeito nenhum, nem ela, nem os gatos.
Iniciei o processo de castração, estou devolvendo aos poucos gato, e está lá minha tia querida, com 86 anos. Então, eu acho que parabéns pela iniciativa, Raquel, parabéns, vereadores, vocês estão de parabéns mesmo, viu? Maravilhosa palestra, viu? Muito obrigada. Tá joia? Oi. Oi. Eu moro no Jardim Santa Lúcia e trabalho com um grupo de idosos voluntariamente, assim, né? E eu achei muito legal, toda vez que a gente vai, assim, quando eu sei que tem alguma coisa a respeito do idoso, eu gosto de ir, já fui algumas vezes lá no seu CID com os meus idosos lá, né? E eu li no jornal que ia ter essa palestra, meu esposo que falou, a gente vai, então. E, normalmente, a gente vai e as pessoas ficam falando, né, das coisas ruins do idoso, das dores dele e tal, quase a palestra toda. Né? Uhum. E você foi de um jeito diferente. Desde o começo, você ficou nos dando pistas de como fazer esse idoso viver melhor, ser feliz. Né? Uhum. Então, foi muito bom, você está de parabéns, você é linda, viu? Então, eu acho que valeu muito a pena ter vindo aqui. Parabéns, viu? Ah, que bom, agradeço. Bom, gostaria de passar a palavra para o Benedito Saga, presidente do Conselho Municipal do Idoso, para questionamentos e considerações. Boa tarde a todos. Eu queria dizer que eu não estou sozinho aqui na plenária. Eu estou ali com conselheiros amigos, o Moisés, a Sônia e a Ilka. Eles são os que vão fazer o relatório e comprovar que realmente estive aqui para estar falando sobre o Conselho. O Conselho do Idoso, ele é um órgão que é paritário. Ele tem 50% do seu colegiado sociedade civil e 50% do poder público. A sua ação principal do Conselho do Idoso é fiscalizar. É ele ir em locais onde desenvolve trabalhos com idosos e verificar como é que estão as condições em que esses idosos estão sendo submetidos. Eu queria dizer para vocês, só para que vocês localizassem, e o dia que vocês tiverem a oportunidade de conhecer o Conselho do Idoso e as suas ações, vocês poderiam estar indo na Rua Ferreira Penteado, 1331. Nós temos uma assembleia que acontece sempre na primeira quinta-feira do mês, às 14 horas. Nós nos reunimos e ali faz todas as discussões em relação ao idoso. Nós somos propositivos, nós estamos atentos às políticas públicas para essa situação do idoso. E eu fico acordado com você em relação a essa situação de que, geralmente, nós falamos do idoso como um ser passado, um ser que já está deteriorando, um ser que está à margem. E o Conselho ele tem uma visão de estar trabalhando com esse segmento, propondo políticas públicas, mas também incentivando, né, a melhoria da qualidade de vida dos idosos. E eu me enquadro nele porque eu já estou também aí, já, como diz o Estatuto, 60 anos, né? Já estou aí vivendo isso e legislando em causa própria. Tal. Mas o importante, eu vou estar dizendo para vocês que o Conselho, este ano, ele fez um planejamento de centralizar as suas ações. Nós tínhamos um ato público que nós fazíamos no centro da cidade, na Praça Rui Barbosa,
onde nós falávamos sobre a violência contra a pessoa idosa. Esse ano, nós descentralizamos, nós colocamos todas as atividades acontecendo nos territórios. Uma primeira vai ser aqui na Câmara, dia 3, ecumenismo e espiritualidade. O segundo, nós vamos estar fazendo lá na região norte, no distrito de Nova Aparecida, com um evento grande também, e que aí vai falar um pouco dessa sua linha de pensamento, que o idoso hoje ele é causa de mudança de atitude, ele é instrumento para que nós possamos melhorar os nossos hábitos. Ele é um instrumento para que nós possamos dar à sociedade um novo pensar em relação ao ser humano. Porque nós tivemos um espaço muito grande, podemos falar mais ou menos de 30 anos, onde houve uma degradação do seio familiar. Onde o idoso, ele deu essa cultura que está presente hoje, que o idoso não serve para nada. O idoso, ele é à margem da sociedade. Mas se hoje o idoso tiver a percepção de que ele pode movimentar um grande navio, porque se pensarmos que hoje nós temos uma população de 1.200.000 pessoas, em Campinas nós temos 12% de idosos, salvando idosos ativos e idosos que estão em dependência, esses idosos podem fazer política. Esses idosos, eles podem trazer um político para estar questionando as suas obras, como também ele pode estar tirando esse político da parada. Então, hoje, nós estamos fazendo essa transformação. E eu queria dizer que no dia 23 de outubro, dessa descentralização, nós vamos estar com um evento. Idoso, uma realidade. Onde a primeira palestra vai ser a importância do idoso para a sociedade. Por quê? Porque o idoso, hoje, ele faz com que você aumente e estude o mercado de trabalho. Se você observar, o idoso hoje está levando as pessoas à pesquisa comportamental, farmacêutica. Se vocês observarem, hoje o idoso está sendo instrumento para que a gente melhore esse idoso ou essa pessoa no seio familiar. Nós estamos fazendo que, através desse pensamento e essa reflexão, lá na família, nós tenhamos um outro conceito. Conceito esse que faz com que eu, aos 60 anos, não preciso ter escola ou ter obrigações em gostar, em ter afinidade com ele. Porque a partir do momento que o idoso voltar para o seio familiar e ele for peça importante na construção familiar, aí quando chegar ao momento em que o Tiago Ferrari pedir para nós, o que eu faço para dar essa liberdade à minha avó, que já tem uma idade, ela tem autonomia, mas eu tenho uma preocupação. Pessoas do entorno vão ficar atentos, mas eu poderia dizer hoje, Tiago, que nós também, já com políticas, nós, o ano passado, fundamos uma associação de cuidadores de idosos, que, numa oportunidade, pode ser tema de discussão, cuidadores de idosos de Campinas e região metropolitana, e que eu, para sua tranquilidade, começaria a trabalhar com a sua avó, para que ela recebesse uma pessoa cuidadora, que desse tranquilidade a você e para ela também, porque em 5 minutos o vizinho não consegue chegar até ela. Tá certo? Isso seria o meu recado. Obrigado. Bom, gente, então, para finalizar, eu aqui peço até licença para falar em nome do presidente, Cid Ferreira, agradecer a presença de vocês.
Agradecer a presença do vereador Tiago, também do secretário de Trabalho e Renda, Gerson Canário. Parabenizar realmente a presença de vocês. Como a Raquel falou, uma terça-feira, às 14h não é fácil. E queria encerrar de uma maneira diferente, passando a palavra para a Raquel, para as considerações finais. E te agradecer muito, Raquel. Acho que a gente teve uma aula realmente aqui do que é o cuidar do idoso, né? No começo da palestra, a gente já arrepia com a questão, como está internalizado na gente, a questão de que o idoso lembra deficiência, lembra cansaço, e você deu essa aula aqui para a comissão e para todos os telespectadores da TV Câmara. Com a palavra, Raquel. Obrigado, mais uma vez. Formalmente, no final, você declara encerrada a presente reunião. Me ajudam a lembrar. Bom, gente, novamente eu agradeço aqui a presença de vocês. Espero mesmo que tenha sido um momento gostoso de reflexão, né, de pensar de uma maneira diferente. Assim como você comentou, fiquei muito feliz com o seu comentário, né, de pensar pelo viés positivo, né, que a gente pode oferecer ao idoso, mesmo estando em uma situação de dependência, né. E coloco à minha disposição para vocês, para discutir mais, né? Quem quiser pegar meu e-mail, enfim, posso falar aqui para vocês. Posso falar? Pode. É o Raquel, com QU, @atelierdocuidado.com.br. Raquel, com QU, @atelierdocuidado.com.br. Está ali, né? Isso. Eu não sei se dá dando para ver direito ali, que está muito claro. Legal. Então, quem quiser, manda e-mail para mim. Todas as referências da palestra, as citações, o filme e tal. Quem quiser, manda e-mail e eu encaminho essas referências para vocês com o maior prazer. Quem quiser também conversar, enfim, a gente marca um horário no Ateliê do Cuidado para tomar um café também. Tá bom? Eu declaro encerrada a presente audiência. Até mais. Você acompanhou agora mais uma reunião da Comissão dos Idosos aqui da Câmara, e você também pode acompanhar a nossa programação, continuar acompanhando nossa programação aqui pelo canal 4 da NET. Boa tarde.